Shalom, galera, e aí, beleza? Hoje nós estamos aqui com o nosso pastorzão, Renato Melo, o meu pastor, né, pastor da nossa igreja, e chamei ele hoje para a gente fazer esse bate-papo, né, de uma forma informal aqui, e falar sobre a igreja em meio ao caos, né? Qual é o papel da igreja relevante nesses dias? E aí, pastorzão? Fala pra nós. Bom, tá aqui. Primeiro quero saudar o povo aí, né, os seguidores do Michael, dizer que nós somos pastores ali na Igreja Evangélica Ministério Aliança, né, estamos há 10 anos trabalhando nessa frente e, como o Michael falou, a gente tem unido forças como igreja. Ele tem trabalhado junto com a gente ali, é nosso auxiliar, né, no trabalho da nossa igreja ali. E esse tema é um tema muito relevante, muito interessante para o momento. Primeiro a gente precisa esmiuçar, né? Vamos dividir as coisas. Primeiro entender o que é igreja, né? Acho que se a gente precisa saber o que é igreja relevante, primeiro a gente tem que ter uma noção do que é igreja. Igreja não é cada endereço, cada CNPJ de uma organização religiosa. Não é isso. Né? Porque se fosse isso, a gente ia pensar a igreja relevante como o que a minha congregação está fazendo no lugar ali onde eu estou inserido. Isso é uma coisa mais para frente. Agora, quando pensamos em igreja, a palavra no original é eclésia ou eclesia, que significa chamados para fora. Essa é a tradução mais comum, mais normal, vamos chamar assim. Mas a mais superficial também. Porque igreja, eclésia, ela não é só chamados para fora, mas o coração de um organismo batendo fora do peito. Consegue entender como fica mais profundo? Sim, fica mais fácil de entender. Chamados para fora, né? Fica meio superficial. Agora, se você pensa numa igreja, como quando Paulo fala aos Coríntios, por exemplo, né? Que um para montar o corpo, ele fala, todos nós somos membros do mesmo corpo, e um por ser pé não pode reclamar da mão, enfim, né? Estou fazendo aqui conjecturando com as minhas palavras, mas ele está dizendo, nós somos um organismo vivo do qual Cristo é a cabeça. E como esse organismo funciona? Como um corpo. Mas um corpo de que forma? Eclesia. Um corpo onde o coração dele não bate dentro, não bate para dentro, não bate para si. É um corpo que não está funcionando para se sustentar, mas é um corpo que funciona para dar assistência ao outro. É como, por exemplo, se você colocasse duas pessoas num hospital e você está morrendo e de repente você precisa ser conectado a mim para viver. Eu sou a igreja, você é o mundo. Por isso é que Jesus diz que nós somos luz e sal. Luz e sal. O que é luz e sal? Da terra ou do mundo, né? Nós é que fazemos o mundo ainda estar vivo. É a igreja que mantém o mundo em vida. Esse coração fora do corpo, essa assistência eclesiástica que é o principal papel da igreja. Então a gente pode dizer que se não fosse a igreja no mundo hoje, se a igreja ainda não estivesse no mundo, talvez o mundo nem existisse mais, né? Eu acredito que não. E aí é pessoal, é claro que cada um vai ter a sua como Sodoma e Gomorra. Teologia, eu ia falar isso agora, como Sodoma e Gomorra. Tem 10 justos? Tem 9? Vamos fazer uma contagem decrescente, né? Se tiver tantos, o Senhor preserva, né? Eu acho que a justiça da igreja é o que ainda mantém a gente vivo, a gente aqui. E quando você fala da igreja se movendo no caos, e eu acho que você está me fazendo essa pergunta por causa do momento que a gente está vivendo, né? Originalmente, né, a conversa ia ser sobre a igreja fora da igreja, né? Mas eu estava conversando com ele e falei assim, vamos aproveitar já que, né, tá todo mundo aí com esse medo instaurado, todo mundo falando sobre coronavírus, a igreja não sabe se abre, não sabe se fecha, não sabe se vai pra rua, ou se só ora em casa, não sabe se faz live, você fica escondido na caverna. Então é mais sobre isso, né, sobre realmente contextualizar, né, esse tema para esses dias, né? Qual é o papel da igreja agora, né? Se nós somos a eclésia, né?
chamados para bater o nosso coração lá fora, né? Como fazer isso no momento onde nós temos que ficar dentro de casa? Eu penso que você falou uma coisa interessante. Você falou assim, não sabe se vai para a igreja ou se fica em casa. Eu acho que essa pandemia, como as pessoas estão chamando aí, proporcionou para nós como igreja um recomeço. Eu acho que o que aconteceu foi Deus restartar a igreja, porque isso é mundial. Então o que aconteceu? Quando o seu computador dá uma pane, quando ele trava, né, você precisa... eu gosto muito de metáforas, né? Você sabe disso e o povo aí vai me entender. Quando o computador dá uma pane, quando ele dá uma travada, o que a gente precisa fazer? Você precisa restartar, você precisa reiniciar, né? Dar um reboot, ou dar um boot frio, como tecnicamente a gente chama. Aí você aperta o botão e pum, apaga geral. Geralmente, quando isso acontece, o trabalho que você estava realizando, ele se perde. Eu estou digitando um texto, dei um boot frio, não salvou, deu um boot. Então eu penso que a mão de Deus, muita gente associou ao diabo, o demônio que trouxe Covid-19, não. Até porque eu acredito, e a gente pode conversar isso numa outra oportunidade, que o diabo trabalha em favor do que Deus tem como obra, como princípio para a igreja. O diabo ele não tem livre movimentação, especialmente no que diz respeito à igreja. Então, se ele está agindo alguma coisa, é com a autorização permissiva de Deus, vontade permissiva de Deus. E pela sua vontade soberana, Deus está fazendo o quê? Ele percebeu que de alguma forma a máquina travou. A máquina não estava respondendo, ela não estava não estava dando para continuar o trabalho. E ele precisou dar um boot. Como dá esse boot? Ele pega a igreja e coloca ela no lugar original. Quando ele começa com Adão, ele olha para Adão e fala, esse cara está sozinho, eu vou fazer o seguinte, vou dar a ele uma adjutora, uma mulher que seja companheira, que seja ajudadora. E serão dois uma só carne. E ali ele começa a crescer e multiplicar, e ele instaura a primeira família, e todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. Então, Deus agora pega todas as famílias, coloca de volta dentro do seu próprio jardim. Você chamou de caverna. Caverna é lugar de esconder. Casa, lar, não é lugar de se esconder, não é como a caverna de Elias. Alguns, hoje, líderes, pastores, igrejas, estão em cavernas. Porque a sua casa, o seu templo vazio se tornou um lugar de reclamação. Senhor, todo mundo te abandonou, só sobrou eu, de repente Deus vem dar uma bronca em Elias. Não, rapaz, não sobrou só você, tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Mas o que eu acredito é que Deus colocou as pessoas de volta num lugar de refúgio. Então a minha casa, ela precisa ser o núcleo principal da igreja. O núcleo principal da igreja, lá em casa hoje, pastora Carla e Camille. Daniel casou, então ele e a esposa, Maiara. Você, Manu e Hugo. É o núcleo. Então Deus fez o quê? Deu um boot, restartou, recomeçou, e agora ele vai começar em cada refúgio. Uma nova igreja. Em cada refúgio, uma nova igreja. Então essa igreja original precisa saber o que ela está vivendo dentro de casa. Agora é a hora de... Por que é preocupante essa coisa de a live? A live é interessante? Porque é um recurso, nós estamos até utilizando ele aqui. A live é um recurso interessante, a postagem, o YouTube, o Instagram, as mídias sociais, o Facebook, enfim. Mas, quando está tudo desligado, quando está tudo offline, como é essa igreja offline, desconectada? Como sou eu, como esposo, como marido, como pai, como filho, como pastor, como sacerdote dentro da minha casa? Então a igreja é relevante em tempo de caos. A primeira relevância dessa igreja é na célula máter, é na igreja original, na igreja principal. Se eu não sou funcional, se eu não sou eclésia dentro desse núcleo, em qualquer outro lugar, se eu pareço, eu sou uma fraude.
E é interessante você falar isso porque em Manu a gente já recebeu, né, notícias de filhos que saíram de casa no meio dessa quarentena porque não aguentavam mais conviver com os pais, né? De marido e mulher que estavam terminando o casamento, entrando em crise porque não aguentavam agora conviver, porque uma coisa é na correria do dia a dia. Você trabalha o dia inteiro, chega à noite cansado, toma um banho, janta, mexe no celular, quase não conversa, né, os cônjuges. E agora, nesse tempo, onde as famílias tiveram que se confrontar, tiveram que realmente ficar em casa, e ainda mais eu acredito, né, que esse sentimento de medo que a mídia ainda se jogou sobre algumas famílias, fez algumas famílias realmente, né, expressar isso daí, quem eles realmente eram de verdade. No dia a dia, na correria, eles não estavam vendo, mas agora que Deus os colocou dentro de casa para se encarar, muitos não aguentaram, muitos romperam, né, essa eclésia. É interessante o que você perguntou, porque nada mudou. Nada mudou em nada. Permita a paráfrase. O que aconteceu? Éden era uma casa, um jardim fechado. Ok? O Éden. Deus coloca Adão e Eva, manda eles multiplicarem. E aí vem toda aquela situação, a inserção do pecado no Éden, né? Que é assunto para talvez um outro momento. Mas o que acontece com os dois irmãos, Caim e Abel? Né? Eles não suportam conviver como igreja. Porque um teve a oferta recebida, o outro não. E era mais fácil fazer o quê? Consertar a oferta, consertar o altar, ou quebrar o meu irmão, ou matar o meu irmão. Então, ao que pareceu no coração dele, destruir o irmão é mais fácil do que consertar o altar. Então isso continua acontecendo nos núcleos de eclésia espalhados pelo mundo. Por que é fácil eu chegar na janela, como nós vimos aí em algumas reportagens, e cantar um louvor? Ah, todo mundo vai cantar porque ele vive da janela. Porque todo mundo combinou e todo mundo marcou pela rede social. Agora, quem está cantando porque ele vive sem ninguém agendar nada? Ah, é relevante? É relevante, é interessante, é bonito, é romântico. Mas vamos desromantizar a igreja. Né? A igreja que vai para o secreto, a igreja que vai para o quarto. Deus nos empurrou para dentro de casa. A igreja que agora o marido tem que lavar a louça. Porque ele está dentro de casa junto com a esposa. A igreja onde ele precisa ter uma interação com o filho de horas, muitas horas a mais do que ele tinha antes. Então Deus está fazendo o quê? Deixa eu consertar na origem. Como nos dias de Noé. Então o que é como nos dias de Noé? É a arca. A arca é o lugar onde vai se refazer tudo. E como diz um pastor amigo meu, eu gosto muito da fala, é o pior lugar do mundo. A arca. Fede, tem um monte de bicho dentro, cada bicho com o seu grito, com a sua mania, né? Seus excrementos, mas é o único lugar que tem vida. Então Deus empurra agora todo mundo para dentro de uma realidade onde Ele vai restartar a igreja. A partir daí, eu acredito que muitas igrejas, quando voltarem aos seus cultos presenciais, nós vamos ter um déficit muito grande de pessoas. As pessoas elas vão quem está conectado vai se manter conectado, vai estar mais conectado ainda, e quem está desconectado vai se desconectar de forma completa. Né? É como um reflexo daquele texto que diz: aquele que está limpo, limpe-se ainda mais; aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Então eu penso que a igreja que nós vamos ter pós-pandemia é uma igreja muito interessante. Interessante mesmo, porque algumas pessoas vão dar desculpa, né? Dizendo: não, pastor, não posso estar presente porque eu tenho que, né, correr atrás do tempo perdido, do dinheiro que eu não ganhei na quarentena. Nós vamos ver isso. Nós já estamos vendo, na verdade. Porque quando você faz uma live, você tinha 100 membros, tem 20 pessoas conectadas na sua live. Então, se eles não estão indo nem no culto virtual, no conforto do seu sofá, no conforto da sua cama, debaixo do seu edredom, vocês não estão conectando nem lá na tela a sua igreja local, que agora ficou muito cômodo. Nós temos um montão de live. Né? Eu posso escolher qual pastor que eu vou ouvir, do conforto da minha casa. Então agora, para o que a gente chamava de desigrejado, ficou um prato perfeito. Né? Então quem está comprometido nesse tempo com a sua congregação, e agora a gente está saindo de uma realidade, vamos chamar de
original, não vou chamar de micro, porque na verdade é a macro é essa. A igreja principal não é o templo, não é a reunião, quando eu vou com a minha família, você vai com a sua, os outros nossos irmãos vão com a deles. Não, esse encontro é o encontro para contar e somar o que a gente viveu aqui dentro. Sim. E isso não acontecia mais, porque a gente ia para o culto para abastecia no domingo para passar uma semana inteira. Alguns iam lá na reunião do meio da semana, alguns muito menos na reunião de oração, para passar a semana até chegar no domingo de novo, tomar uma outra vitaminazinha para viver mais uma semana. Esse não é o propósito de igreja. O propósito de igreja é que dentro lá do meu conceito de família, Deus esteja de forma completa instaurando aquilo que é dele como igreja, e a gente se reúna, como a palavra, o escritor dos Hebreus disse, né? Não vamos perder o hábito de congregar. Então vamos congregar sim, mas para quê? E aí eu vou compartilhar com você o que eu vivi na minha semana, você vai compartilhar comigo e nós vamos trocar ideia, nós vamos trocar informações. Mas a palavra diz, um tem hino, o outro tem salmo, o outro tem testemunho, o outro canta, o outro dança, o outro chora. E aí a reunião ela é relevante, porque ela é o resultado do que a gente viveu como igreja cá na frente. Percebe que a gente estava indo para um caminho sem volta? E a gente orando, Senhor, manda um avivamento, faz um avivamento, aviva a tua obra, aviva a tua igreja. Como ele poderia avivar a igreja? Como eu enxergo essa pandemia, esse caos? Eu enxergo como um restart para que Deus possa promover esse avivamento. Eu acredito que agora nós estamos muito mais próximos de um avivamento do que antes. A gente repara, né, a gente ouve, né, nos profetas, a gente repara na própria Bíblia, né, que o avivamento ele não vem antes de uma grande tribulação, né? O próprio Jesus mesmo, o próprio Pentecostes mesmo, isso, veio logo após a morte, isso, de Jesus. Né? É interessante falar dos dois meninos no caminho de Emaús, né? Eles estão descendo, eles estão indo embora. Cara, acabou tudo, o cara morreu, a gente esperava que ele fosse o Salvador de Israel, e acabou, morreu, já tem 3 dias, e Jesus encosta. Esse momento que nós estamos vivendo hoje é o momento onde a gente está dentro de casa e tem hora que a gente olha assim para a esposa, para o esposo, para o filho. E agora? Vamos fazer live? Vamos orar? Vamos jantar? Vamos comer? E falar em comer, está todo mundo comendo como nunca antes, né? E o que nós vamos fazer? E aí Jesus encosta. E aí é onde a gente vai pensar, nossa, o nosso coração ardeu naquele momento de desistência, no momento de completo, né, um momento de perder tudo, perdemos tudo. Jesus, né, quando ele parte o pão, é interessante isso, né? Nós estamos gravando isso no domingo de Páscoa. No domingo de Páscoa, né? O que é a Páscoa? Sexta-feira, morte. Sábado, eles chamam de aleluia, né? O sábado de aleluia, o sábado onde Jesus foi, a gente acredita, ao inferno, né? E arrancou de lá as chaves da morte. Domingo de ressurreição. Hoje pela manhã eu falei com a minha esposa, você lembra dos cultos da ressurreição? Quando a gente ia para a igreja às 6 horas da manhã, celebrar a ressurreição. Mas a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, também fará o mesmo comigo e com você. Nos ressuscitará. Vamos olhar para o caos? Será que esse caos não é um momento de ressurreição da igreja? Sim. O Espírito Santo não está sepultando a organização, a placa, o CNPJ, a igreja midiática, agora não tem mais igreja midiática. Agora não tem mais superpastores, agora não tem mais, o avivamento vai vir do pastor tal, porque o cara é tal, do apóstolo tal, porque o cara... Não, o avivamento vai precisar vir lá de dentro de casa. Hoje estávamos chorando juntos lá na cama, né, na beirada da cama, eu e minha esposa, chorando e falando com Deus, e, sabe, e ninguém ministrando. Quem estava ministrando era o próprio Espírito Santo de Deus. Como na viração do dia ele fazia com Adão, Eva, no jardim. Então eu acredito mesmo que há uma restauração. E quando a gente sair disso, nós vamos sair disso fortificados, nós vamos sair disso com uma nova direção. E aí a igreja, aquilo que eu sempre conversei com você, uma igreja relevante na comunidade, uma igreja importante na sociedade, não será a igreja CNPJ instituição, será a igreja eu e você. Porque nós vamos entender o tempo que perdemos e vamos entender o que podemos fazer a partir de agora. Vamos começar a ser de verdade. Então esse é o meu pensamento. E você acha assim, que nesse tempo existe uma ordem coletiva ou é pessoal? A ordem no sentido
o que vou fazer? Eu vou entrar pro meu quarto, eu vou para a sacada, eu vou para a janela, eu vou para uma rua deserta e começar a falar do amor de Deus, ou para as pessoas aparecerem nas janelas, eu vou levantar cestas básicas para doar para quem não tem. Você acha que existe uma ordem específica, ou tudo isso é o papel de uma igreja e cada uma dessas casas vai fazer uma ação dessa? Ou você acha que existe, não, agora é hora de todo mundo entrar no seu quarto mesmo e não fazer mais nada, só orar? Eu tenho sido até cobrado algumas pessoas, pastor, a igreja tal está fazendo cestas, a igreja tal está orando na BR, na estrada, a igreja tal está orando, fazendo isso ou fazendo aquilo, tem igreja fazendo culto de ar livre, tem igreja botando carro de som na rua. Eu vou ser sincero, eu acho que para mim, pelo menos para mim, nesse tempo é um tempo de foco, nesse núcleo. Nesse núcleo. Eu acho que eu estou tendo dificuldade até para liberar diretrizes para igreja e instituição. Eu, pastor Renato, eu tenho tido dificuldade. Porque a gente tem que ter cuidado para que aquilo que Deus está querendo fazer aqui no núcleo, né, no centro, no início, na origem, não esteja, essas outras coisas que estão pipocando não sejam distrações. Estou falando por quê? Porque eu, como pastor, em muitos momentos a igreja me distraiu daquilo que Deus queria que eu fizesse. Consegue entender? A igreja me distraía daquilo que Deus queria que eu fizesse. Então, a gente... instituição. Nós nos tornamos igrejeiros, né? O que é o igrejeiro? Ele tem que fazer, ele tem que acontecer, nós temos que ter um evento, nós temos que fazer uma programação. Não é isso. Nós vamos começar a fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. E isso é muito peculiar e particular. Então ele vai talvez tratar com você aqui na sua casa de uma forma, na minha de outra, na casa do outro de outra. Mas é importante que a gente não se perca com distrações. Sejam elas, por exemplo, eu tenho ouvido falar os crentes estão nas lives seculares. Então o povo está assistindo sertanejo, está assistindo funk, pagode, né? Porque tudo é live agora, a gente está em casa, fica em casa, hashtag fica em casa e nós estamos nas lives. Então vamos ver o pagode, vamos ver o samba, vamos ver se tem um evangélico ali, vai ver também. Mas a gente precisa descobrir o que é distração, porque às vezes não é só a live do sertanejo que é uma distração. Às vezes estar em live nesse momento é uma distração, seja ela de crente ou não. Talvez seja o momento de você ir para o seu quarto. Talvez seja o momento de você orar em família. Precisava estar em alta nesse tempo o saudoso culto doméstico. Vamos ler a Bíblia. Filha, você hoje lê. Amanhã a mamãe lê. Amanhã o papai lê. Você ora hoje. Você canta um louvor hoje. Isso precisa voltar. Eu acho que esse é o propósito, né, disso tudo. Eu acredito verdadeiramente que sim. Porque se a minha base, se o meu núcleo familiar estiver funcionando como igreja, é impossível mais tarde, quando a gente for para o templo físico da aliança, a gente não funcionar muito melhor do que funcionava antes. Porque a gente ia para lá passar remédio na ferida. O que Deus fez? Espremeu a nascida, tirou tudo e agora a gente está em casa recuperando apenas de dentro para fora. Quando chegar lá vai chegar sarado e aí a coisa vai funcionar. Então é isso, galera. A gente chegou à conclusão, né, que conversando, eu acredito que essa foi a nossa conclusão, de que é um momento de manter o foco, né, é um momento de acordarmos, né, e se não estávamos fazendo, começar a fazer os nossos cultos domésticos, né, não uma live, né, não necessariamente é necessário, pode-se fazer, mas é interessante também a gente ter um momento de intimidade com Deus, né, um momento só nosso, né, com Deus, né. E realmente começarmos a fazer os nossos cultos nos lares, né? Não de uma forma pública, né? Mas de uma forma íntima, né? Com Deus, né? Entregar a Ele aquilo que é devido a Ele, né? Que a gente não venha... É perigoso nesse momento, a gente até com a própria intimidade, eu acredito, a gente querer de alguma forma ter soberba nisso, né? Falar, eu estou fazendo, né, a live em casa, olha, eu estou fazendo o meu culto doméstico, você não está. E Deus tem falado comigo nesses dias, né, num tema, naquele versículo onde ele fala que ele sonda, né, o nosso coração, onde ele divide, né, a intenção, né, a alma, a da medula. Então ele realmente sonda a nossa intenção.
Então agora acho que é um momento de nós não julgarmos quem está fazendo e quem não está fazendo também, porque eu acredito que da mesma forma como nós reparamos, né, quem está fazendo live demais, a gente pode talvez lembrar daquele irmão, daquela irmã da nossa igreja que não está fazendo nada, e por isso a gente julga lá, viu? Olha lá, o irmão não tem nada para mostrar. Não, ele tem, mas talvez ele esteja mostrando para a pessoa certa, né? A intenção do coração dele é essa, realmente se esconder em Deus. E eu estou feliz, eu acredito que é isso. Só para terminar e deixar uma palavra com vocês, enquanto você falava, eu lembrei de uma irmã da nossa igreja, alguns vão, quando eu contar a história vão saber quem é. A gente estava num pequeno grupo e alguém disse, irmã, ore! E a irmã ela fala muito baixinho, e ela começou a orar e muito baixinho. E quando terminou a oração dela, um irmão que estava do lado disse amém, para que as pessoas pudessem ouvir amém. E todo mundo parou de orar e ele chamou a atenção da irmã dizendo, irmã, quando a irmã for orar assim, ore alto. E ela respondeu com a vozinha baixinha dela dizendo assim, eu não estou orando para vocês, eu estou orando para Jesus. Amém. Então, é momento da gente fazer o nosso dever de casa, realmente. Fique em casa, mas você precisa ter um propósito com isso, né? Então, assim, a minha palavra para vocês que vão assistir esse vídeo é que vocês se despertem para esse tempo, né? Como sairemos no final de tudo isso? Melhores, piores, transformados, renovados, com uma nova direção? Esse é o nosso pensamento. Então é isso, galera. Esse é o nosso primeiro psicológico teológico aqui, onde nós estaremos batendo esse bate-papo. Eu pretendo chamar alguns outros amigos, né, alguns outros pastores, homens de Deus, profetas, né? E acredito que nesse tempo seja relevante isso aqui também, né? Esse momento onde a gente possa de alguma forma, né, trazer alguma instrução, né, aquilo que Deus tem falado ao nosso coração e de alguma forma acrescentar, né, esse conhecimento, essa sabedoria no corpo da igreja, amém? Então fique com Deus, que Deus abençoe aí e fique em casa. Deus abençoe vocês, foi um prazer.